tanto sobre Jesus, mas imitamos ele tão pouco. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. E não estamos aqui por nós, mas para Jesus Cristo. Vocês estavam em João, ou nós estávamos em João capítulo 2, e eu quero convidar você agora a João capítulo 17. João capítulo 17. Agora, um grande problema na pregação é todo mundo dizer amém, pensando no irmão, pensando na irmã, pensando naquele grupo. Amém, Senhor. Aquela pessoa precisa fazer, aquela pessoa precisa praticar. Mas a questão é, e eu? E eu? O que eu vou fazer com os ensinamentos de Jesus que vêm até meus ouvidos, que chegam até o meu coração? Eu vou aceitar, eu vou aplicar, ou eu vou simplesmente dizer amém para o irmão fulano? É, aquele irmão ali, ele tem problema, amém, que ele possa ouvir, que ele possa sentir, amém. Mas e eu? Essa é a grande dificuldade, a grande fraqueza da pregação. Então, eu peço que nós temos neste momento um coração contrito, quebrantado diante de Jesus. Porque eu quero conversar com vocês sobre algo extremamente importante. João 17 são as últimas palavras de Jesus e, na verdade, é uma oração que ele vai fazer com o Pai antes da sua crucificação. E o que ele vai falar aqui revela muita coisa. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dizer que Jesus foi orar, mas eles nunca contam o que ele de fato orou ao Pai. A única oração registrada é o Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Mas aqui o apóstolo João, ele vai relatar e escrever para nós a oração de Jesus. E ninguém tinha uma intimidade com Deus como Jesus. Então eu quero que nós prestamos atenção àquilo que ele vai falar. Mas primeiro, eu quero dizer que nós somos mais fracos, nós somos mais incapazes e nós somos mais frágeis do que gostamos de admitir. E eu falo isso porque antes de continuar e antes de ver isso, que é de extrema importância, nós precisamos ter um coração quebrantado, uma verdadeira e sincera humildade e disposição diante de Deus para compreender isso. Eu quero nesta noite levantar Jesus, que ele cresça e que eu e nós diminuímos. Mas o que vai impedir de Cristo ser levantado pode ser o meu orgulho, o seu orgulho, o meu coração duro, o seu coração duro, o meu pecado e o seu pecado. Então, antes de começar, eu quero que nós nos humilhamos. Porque se nós estivermos inchados com autoestima, daquele conhecimento que eu tenho, da minha religião, daquilo que eu sou, como é que eu vou enxergar Cristo? E eu faço uma pergunta para você. Por que nós falamos tanto sobre Jesus, mas imitamos ele tão pouco? Eu vi algo essa semana que me entristeceu muito. Alguém que diz ser discípulo de Jesus, alguém que diz ser da igreja, colocou lá assim, na cidade deles, falaram assim, é uma vergonha, é uma humilhação tão grande ver os traficantes na esquina da minha casa. Eles trazem uma vergonha para mim.
Eu pergunto, por que Jesus andava no meio daquelas pessoas? Jesus, em momento algum, ele sentiu vergonha de estar com prostitutas, ladrões, roubadores de impostos, sujos, gentios. Jesus tinha alguma vergonha de estar com aquelas pessoas? E eu te pergunto, por que essas pessoas gostavam de estar com Jesus? Porque eles sabiam que com Jesus eles estavam seguros, mas entre os fariseus e os religiosos daquela época, eles se sentiam condenados e abandonados. Mas com Jesus, eles foram aceitados, era um lugar seguro para eles. Mas hoje em dia, não, cristão, eu sou de Jesus, mas aqueles traficantes lá, que humilhação. Meu irmão, se o teu coração fosse onde a tua língua está, você iria até aquelas pessoas com a compaixão e amor de Jesus e apresentava para elas o evangelho. Mas não. Então essa é a minha pergunta. Por que nós falamos tanto sobre Jesus, mas a vida e o exemplo de Jesus faltam em nós? Eu hoje acordei cedo e tal, vou ler a Bíblia aqui, Senhor, eu preciso preparar e meditar aqui, e o que eu vou falar, e aí vem minha esposa, e falando, e eu, e falando, e deu vontade assim de ficar irritado, me dá aqui um sossego, meu amor, que isso, eu quero pensar, eu quero meditar. E o interessante é que o homem, ele estava sozinho no jardim de Éden, e ele viu Adão e ele falou, é bom que o homem não esteja só. Né, Jefferson? Sente só às vezes, né? Saudade. É bom que o homem não esteja só. Então ele faz a mulher. Aí o homem, ele quer casar, ele casa, e no momento que ela começa a falar, me dá um sossego aqui, me dá um espaço aqui, eu quero estar sozinho. Mas o propósito de Deus era que você tivesse alguém com você, alguém para falar com você. Então, escute ela, deixe ela falar, dá para ela a afeição que ela quer. E se você não dá, não se surpreende se ela fica atraído a outros homens. Porque tem algo que você, como marido, tem que dar, os ouvidos, a afeição, tudo isso, para você ter um casamento bom. Mas o ponto aqui é, por que nós falamos tanto sobre Jesus, mas imitamos ele tão pouco? Cadê o amor e a paciência que nós vimos em Jesus? E a gente vai falar sobre isso mais, mas primeira coisa eu quero falar. Eu quero destacar aqui. Eu temo da gente estar tão próximos a Cristo e tão longe ao mesmo tempo. O mesmo sol que derrete manteiga endurece blocos, endurece barro. O mesmo Cristo que possa derreter o coração de um pecador pode também endurecer o coração daquele outro. É como Moisés, ele estava lá no deserto e tal, com as ovelhas, cuidando, e um fogo. E aquela sarça ardente ali, ardendo e tal. E ele, um fogo, vou chegar lá perto. Se fosse, meio-dia, vou matar aqui uma ovelha, vou assar, o fogo está ali já. Aí ele chega próximo àquele fogo, sai um voz. Tira as sandálias dos seus pés. Aqui, Moisés, não é lugar qualquer. E com Jesus é a mesma coisa, não é de qualquer jeito que nós aproximamos a Jesus, que nós servimos a Jesus. Meu amigo, ele foi até Jerusalém, lá em Israel, e ele chegou lá e estava tudo em paz. E ele falou com alguém, falou, eu achava que aqui era só guerra e luta e tiros, mas aqui parece paz. Aí o amigo falou, tá vendo aquele parede grande?
No outro lado, os caras lá iam tirar sua cabeça se tivesse a oportunidade. Ou seja, ele estava tão próximo à guerra, mas ao mesmo tempo tão longe. É isso que eu estou tentando falar. Ser tão próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo tão longe. Na época de Salomão, diz que ele prosperou, ele negociou. Vamos chegar em João 17, tá? Mas primeiro estabelecendo aqui o fundamento. Salomão, ele negociou, ele prosperou e ele fez a prata como pedra em Jerusalém. A prata era tão comum que para a pessoa daquela época era como se fosse uma pedra no chão. A prata era uma coisa de tanto valor, mas para aquelas pessoas, pedra. E Jesus, ele é algo tão precioso, mas de tanto falar, de tanto contato, de tanto ouvir, pode ser que ele se torne algo comum. E é isso que eu estou falando. Tome cuidado para que isso não aconteça. Que se você continua lendo, mais para frente, diz que chegou um momento entre o povo de Israel, que a cidade estava fechada. Presta atenção. E uma mulher estava sem comida, que ela pega uma faca, mata o próprio filho dela, cozinha ele e vai comer ele. Olha a desgraça, olha onde o povo de Israel chegou, o nível de desgraça, mas eles eram o povo de Deus. Eles tinham a lei, os profetas, mas algo aconteceu, algo precioso se perdeu. E o profeta vai falar em Jeremias, não precisa abrir, mas presta atenção, Jeremias 2, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A água viva que eles tinham, eles abandonaram por uma cisterna que eles mesmos tiveram que cavar. E nós temos Cristo, mas existe outras cisternas ali que podemos estar atrás. E a questão é, você conhece Cristo? Você imita Cristo? Como nós vamos ver em João 12? Pilatos, quando Jesus chega até ele, Pilatos pergunta para Jesus, o que é verdade? Mal sabe ele que ele está olhando, ele está vendo Jesus, que Jesus é a verdade. E ele pergunta para Jesus, o que é verdade? Pilatos, a verdade está na sua frente. Vamos agora para João, capítulo 17. Vamos ler aqui no verso 1. Não desconsiderando, mas apreciando, valorizando aqui o que Jesus está dizendo. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Presta atenção, verso 3. Essa é a chave. E a vida eterna é esta. A salvação é esta. Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, meu Pai. Que meus discípulos, o meu povo, conhecem a ti. Isso é, eu diria, o núcleo, o centro do Evangelho. E eu pergunto para você, você conhece o Pai? Você conhece Jesus? Não conhecer por conhecer, porque o médico, ele me conhece. Ele pode explicar, não, o seu corpo funciona assim, o sistema funciona assim, é assim, e ele me conhece, mas ele não me conhece.
Ele não sabe as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sonhos, com quem eu sou casado, que tipo de pessoa eu sou, qual é o meu trabalho, de onde eu vim, de onde eu estou indo. Ele não me conhece. Mas ele me conhece. Ele sabe mas ele não me conhece. E é capaz da gente tratar Jesus da mesma forma, a gente saber Jesus. Não, a gente sabe explicar o que ele fez, mas e aí, você conhece ele intimamente, com intimidade? Você conhece ele ou não? Nós vemos aqui Jesus dizendo, Pai, é chegada a hora. Qual hora? A hora da morte dele. Ele tem 12 discípulos, um já se foi para trair ele, e os outros 11 vão também trair. Ele poderia chegar para o pai e falar, Pai, esses discípulos aí, Senhor, e começar a criticar eles, como eles iam abandonar ele, negar ele, deixar ele. Senhor, olha a oração que ele está fazendo por eles, aqueles que iam negar ele. Oro por eles, a vida eterna é esta, que ele está falando dos discípulos, que te conheçam. E ele vai falando, nós não temos tempo para ler, mas ele vai falando e ele vai interceder pelos discípulos dele. E esse é o amor, quando você não tem nada mais para dar, mas você dá. Jesus mesmo tinha visto aquela viúva pegar os poucos de dinheiro que ela tinha e dar. E aí vinham os ricos com suas agendas cheias, com todo o seu dinheiro, e colocava bastante. Mas o bastante que eles deram, na verdade, era pouco comparado com tudo que eles tinham. Mas a viúva, ela traz o pouco que ela tem, e era só isso que ela tinha. E ela dá tudo que ela tem. E Jesus veio e falou, não, ela deu tudo. Ela foi mais nobre. E aqui Jesus, ele está dando tudo para os seus discípulos. Ele está amando eles até o fim. E esse amor está em mim, está em você. De você amar mesmo quando a pessoa não te ama. Porque é fácil ser amigo daquele que gosta de você. É fácil ser amigo daquele que traz presentes para você. E daquela pessoa que gosta de chupar, que gosta de pegar. Você ama ela também? Olha como Jesus está amando os seus discípulos. Ele, como Jesus, poderia criticar eles dizendo, não, eu sei mais, eu sou melhor. Eu vim de cima, vocês estão aqui de baixo. Mas ele está intercedendo por eles para que eles conhecem Deus. E eu te pergunto, você conhece Deus? Quem é Deus para você? O fato de você saber mais do que um irmão não te faz saber sobre Deus. O fato de eu conhecer, o fato de aquele irmão ser ignorante e eu sei mais do que ele, não significa que eu conheço Deus. A ignorância do outro não significa que eu conheço Deus. Ao fato de, como diz o ditado, nascer no berço evangélico. Eu nasci no berço evangélico e eu não conhecia a Deus. Mesmo indo nos cultos, mesmo com culto familiar todas as noites, eu não conhecia Deus. O fato de você ir para uma igreja, crescer numa igreja, ir numa escola dominical, até ser batizado, não implica que você conhece Deus. Talvez você conhece como um médico, você consegue explicar várias coisas, mas você não conhece quem é Deus. E nós vamos chegar nisso. O que é conhecer Deus? Mas fazer um seminário, aprender uma teologia, estudar Deus e conhecer Deus são duas coisas diferentes. Estudar Deus e conhecer Deus são duas coisas diferentes.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não nos profetizamos, falamos línguas, expulsamos demônios, e eu os direi abertamente: nunca vos conheci. As virgens vieram bater na porta: nos deixe entrar, vimos aqui com o nosso azeite. Eu não vos conheço. Vocês não entram aqui não, eu não sei quem são vocês. E a pergunta é: você conhece a Deus? O que significa conhecer a Deus? Se não basta apenas ir na igreja, se não basta apenas ser batizado, se não basta apenas fazer um curso de teologia, o que significa conhecer a Deus? Porque esta é a vida eterna, que te conhecem, o Pai. Nós vamos agora pular para o verso 25 e 26. Olha o que Jesus diz aqui. Pai justo, o mundo não te conheceu. Lembra que a vida eterna é conhecer a Deus. O mundo não conheceu a Deus. O mundo não te conheceu, mas eu, Jesus, te conheci, e estes, os discípulos, conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Como é que eles conheceram Deus? Através de Jesus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lo farei conhecer mais. Agora presta atenção. Para que o amor com que me tens amado esteja neles. E eu neles esteja. Você compreendeu? Jesus falando: eu neles esteja. Cristo está em você? Cristo mora dentro de você? Você pode dizer: não, Cristo está em mim? Olha o que ele diz aqui. Eu fiz conhecer o teu nome, ou seja, por meio de Jesus que nós conhecemos Deus, para que, olha o resultado aqui, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Deus amou Jesus, e para que esse amor que Deus usou com Jesus esteja em você. Imagine você ter o mesmo amor dentro de você que Deus teve com Jesus. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora a pergunta é: como que Deus amou Jesus? Vou te mostrar. Hebreus. Um exemplo. Deve ter outros, mas destacando uma aqui. Em Hebreus capítulo 1. Diz assim. Falando sobre Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória, ou seja, a glória de Deus. Jesus, ele manifestava a glória de Deus. Ele era a expressa imagem da sua pessoa. Agora, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito. Quem é o primogênito? Jesus. Diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando Deus ele vai introduzir Jesus, ele manda todos os anjos do céu a se prostrarem e adorarem Jesus. E como Jesus sentiu? O Pai dele, Deus, mandando os anjos adorar ele. E esse amor que Deus tinha com o seu Filho, Jesus está querendo que isso esteja em nós. Primeira coisa, que o amor dele esteja em nós. Agora vai uma lição. Jesus disse que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Guarda o seu amor. Não se deixa com um espírito de competição, espírito de amargura, falta de perdão. Guarda o seu amor nos dias em que estamos vivendo, para que o amor que o amor com que Deus, o amor de Jesus esteja
em você. E para que você não apenas fala de Jesus, mas para que você vive Jesus. Mas não apenas isso, e eu neles esteja. Cristo está em você. Esse é o núcleo do Evangelho. É mais do que uma lista de pode e não pode, sim e não. A questão é, Cristo está em você. As pessoas, eles olham para você e dizem, eu vejo Cristo naquele homem, eu vejo Cristo naquela mulher. Ou eles veem as coisas do mundo, falta de paciência, falta de amor. Se tiramos um raio-x do seu coração, encontraremos Cristo ou encontraremos as coisas do mundo? Será que nós íamos encontrar sua compaixão e graça? Será que ao fazer um raio-x do seu coração, a gente ia encontrar as cobiças secretas ou pensamentos puros? Será que ao fazer um raio-x do seu coração, a gente ia encontrar frustração ou paciência? O seu coração, tá? Seu coração, ela não está aberta. Eu não enxergo. Jesus, ele vai indicar uma coisa. A boca fala do que o coração está cheio. Então, analisando suas conversas, já consigo tirar um raio-xzinho do seu coração. Mas se seu coração fosse exposto, iria ter dureza ou compaixão? Ao invés de olhar para aqueles drogados, traficantes na esquina da sua casa e dizer, que vergonha, que você ia até eles para pregar para eles, olha, vem cá, moço. Você cresceu sem pai, né? Seu pai estava isento da sua vida, não foi? Foi. E você está aqui procurando um clube, algo para você se identificar, fazer parte, mas você é maltratado, você não ganha bem, você é rejeitado. Sim, sou. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Cristo. Cristo quer morar dentro de você. Vem cá, meu jovem. Vamos nascer de novo, vamos transformar, vamos mudar de vida. É isso que o crente faz. O crente cheio de Cristo e eu neles esteja, onde Cristo está. Será que a gente encontrar no seu coração os impulsos da carne, o domínio do Espírito Santo? O que a gente encontrar? E eu digo a vocês, diante de Cristo, que o Brasil não precisa de uma religião nova, uma denominação nova, precisa de uma demonstração nova de pessoas cheias de Cristo. É isso que o nosso país precisa. Aí, se tivesse uma porta que abria para o fundo da sua alma, e eu Jesus vim bater, quem responderia? A raiva, a frustração, o ódio, a amargura? O Jesus, ele ia abrir a porta e dizer, eu estou aqui, eu moro aqui, dentro do Robenaldo, dentro do Bruno, dentro do Daniel, dentro do Jefferson, eu estou aqui. Ou será, como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele está falando para uma igreja, certo? Em Apocalipse, que ele estava por fora, ele não estava neles. Esse é o segredo. Cristo neles. Mas Jesus estava batendo a porta. Mesmo eles fazendo culto, provavelmente ceia, pregação, talvez evangelismo. Mas Jesus estava do lado de fora. Eles conheciam Jesus como um médico. Podiam falar, mas eles não conheciam ele daquela forma. Ele dentro deles. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus está do lado de fora nesta noite, abre seu coração. Não seja apenas um cristão de aparência, mas deixa Cristo penetrar e viver dentro de você. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Moisés não teve isso.
Abraão não teve isso. Jesus, do que eu sei, depois se vocês acharam algo ali, me mostra, mas eles não tiveram esse privilégio. E hoje nós temos isso. Jesus em nós. Jesus está dentro de você. Claro, temos limites. Jesus, ele tem regras. Mas não é só isso. Ele quer morar dentro de você. Deixe ele entrar. Deixe ele tomar conta. Deixe ele ser senhor daquilo que você é e transformar sua vida para que não seja apenas palavras, mas também uma vida real, genuína em Jesus. Vamos orar?